Vamos conversar agora com o deputado estadual Márcio Paulic, do PDT. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Marelli, bom dia, Clarisson, bom dia, Laroca, todos os amigos da Rádio T, um bom dia. E hoje é importante a presença do deputado Márcio Paulic aqui, porque hoje ele veio para falar sobre o posicionamento do PDT em relação às eleições municipais. Ou seja, hoje não tem Veja Bem, hoje não tem lá para frente, hoje ele vai dizer se ele é pré-candidato ou não pelo PDT, deputado. Já está definido isso? Já está definido, Marelli. Faz exatamente como nós comentamos, hoje praticamente estará faltando 2 meses para o início das eleições. Dia 16 de agosto é o início, na verdade as convenções é de 20 de julho a 5 de agosto, mas os registros são feitos logo em seguida e a mídia, a participação dos candidatos, a liberação para fazer as campanhas a partir do dia 16 de agosto. Então nada mais prudente, nada melhor do que nós estarmos nesse momento fazendo esse anúncio de uma pré-candidatura, até porque nós estamos praticamente preparados em relação ao que vem por aí. O senhor é o pré-candidato, então? Sim, pelo PDT eu sou pré-candidato, quero agradecer inclusive ao meu companheiro Roberto Mongruel, por questões pessoais ele não está mais como pré-candidato, mas ele tem nos ajudado, contribuído muito como demais companheiros, a executar o plano de governo em relação aqui à cidade de Ponta Grossa. Já fazem 6 meses que nós estamos executando esse plano e praticamente ele está pronto dentro das premissas e dos preceitos que nós temos em relação ao fluxo de caixa da prefeitura nesses próximos 4 anos, que é um fluxo complicado, um pouco maior, um pouco mais complicado do que outras cidades, mas justamente é o que nos desafia para que possamos fazer com que a cidade volte a ser competitiva. Agora, deputado, em relação a essa sua pré-candidatura, houve um impasse, até algumas conversas do senhor com outras pessoas, a gente sabe de algumas conversas nos bastidores, e vem a novidade em relação ao Democratas, o DEM, que é comandado na região pelo deputado Plauto Miró Guimarães, e muito próximo ao governo do estado, muito próximo ao governador Beto Richa. E, inclusive, um grupo político se formou na eleição passada na candidatura do prefeito Marcelo Rangel, aqui na cidade de Ponta Grossa. O que há desse impasse? O que houve? Qual que foi essa decisão? E se também o governador Beto Richa pode apoiar a sua candidatura aqui na prefeitura de Ponta Grossa? Clarisson, nós temos uma convicção desde 2012, quando eu fui fui candidato a prefeito. Naquele momento eu lembro que comecei com menos de 1%. E foi difícil até os 45 do segundo tempo você conseguir fazer alianças políticas. E naquele momento eu consegui apenas outros 2 partidos, na época era o PMDB e o PV, junto com o PDT. Nós tivemos o menor tempo de TV, mas nós conseguimos fazer grandes propostas que chegamos aí praticamente a quase 30%. Foi uma campanha extremamente competitiva. E nós só não fomos para o segundo turno por uma questão ali de pesquisas eleitorais na véspera, né, das eleições de domingo. No sábado à noite saiu uma pesquisa totalmente diferente do que foi a realidade. De lá para cá nós fizemos um bom trabalho como deputado estadual e vejo que o reconhecimento que está hoje nas pesquisas me coloca numa posição extremamente importante, interessante, mas nós temos que tomar um cuidado. Nós temos que ter boas alianças, porque eu não abro mão de, mais uma vez, ser essa terceira via. Eu sempre digo aqui que essa minha posição de independência, ela não é nem voltada à esquerda nem à direita. Então, esses partidos que nós estamos buscando, são poucos partidos para que você possa fazer uma gestão também que te dê condições de fazer as mudanças necessárias. Mas existem conversas, então, para que o DEM também possa apoiá-lo? Nós estamos em busca de vários partidos. Em especial, fiz um convite ontem, na verdade, sábado, eu fiz um convite ao presidente da Câmara aqui de Ponta Grossa, o Mainardes, para que seja o meu companheiro como vice-prefeito, né? E ele participa, claro, do DEM, do deputado Plauto, e o Plauto estava conosco também. Nós tivemos uma conversa muito demorada em relação a tudo isso. Discutimos, na verdade, muito em relação ao futuro da cidade de Ponta Grossa, principalmente na gestão fiscal. Nós, além do DEM, nós vamos fazer um convite, porque é importante que essa terceira via seja única. Então, nessas próximas semanas, eu tenho o desafio de poder
trazer junto conosco pessoas, porque eu vejo muito pessoas além de partido. Eu vejo, claro, os partidos, cada um tem sua ideologia, mas para mim o que importa são as pessoas que estão lá. E a pessoa Beto Richa? Eu queria só complementar que antes de falar do governador, eu queria muito estar do nosso lado, pessoas que estão lançando suas pré-candidaturas, inclusive como terceira via. Estarei procurando, pelo PV, o empresário Álvaro Scheffer, que tem uma forte gestão, né? Uma pessoa muito dedicada em relação, inclusive, às indústrias que estão vindo para a cidade, foram também pelas mãos do Álvaro. E também o Júlio Killer, que se demonstrou como secretário de Ação Social, extremamente coerente, responsável e com muitos bons projetos, que tem feito da cidade, pelo menos nessa área social, algo diferenciado. Em relação ao governador, o governador é do PSDB. O PSDB, a princípio, não estará conosco. Eu imagino que o PSDB estará ao lado do prefeito. Então, o governador Beto Richa não estará comigo nessas eleições. E o senhor tem comparecido muito no Palácio, conversar com o governador. O governador participou dessa questão, se o senhor iria sair candidato ou não. Teve alguma participação do Beto Richa nisso ou não? Não. Eu vou no Palácio Iguaçu para conversar com os secretários e principalmente com o secretário da Casa Civil, o Rossoni, porque nós, como deputados, temos aí algumas questões importantes. Ontem, por exemplo, nós estávamos lá também discutindo, até o Laroca, acabei não conseguindo passar para ele ontem. Nós estamos discutindo, Laroca, a situação daquele imóvel da Codapar, que nós evitamos a venda, mas ontem nós levamos em consideração outras questões e nós estamos buscando, quem sabe, vender desde que esse valor seja carimbado para a educação de Ponta Grossa. Nós temos 5 ou 6 escolas a serem construídas aqui em Ponta Grossa. Aquele imóvel vale de 10 a 15 milhões de reais. Nós podemos trazer à cidade esses investimentos carimbados. Então ontem nós falamos, olha, até topamos fazer a venda desse imóvel desde que já possamos passar, porque não pode usar esse dinheiro para custeio, para despesas de pessoal, e sim para investimentos na cidade. Agora, deputado, o senhor tem dito, né, que assumir a Prefeitura de Ponta Grossa nos próximos anos será, é claro, um grande desafio, principalmente pela situação financeira que está o município. Como o senhor já destacou aqui, o senhor tem o conhecimento, ou seja, isso quer dizer que depois, não adianta reclamar, o senhor já está indo, anunciando aqui a pré-candidatura, sabendo da real situação da Prefeitura de Ponta Grossa, principalmente em relação às finanças. O que dizer, então, para aquelas pessoas que estão hoje aqui esperando, né, esse lançamento, o senhor hoje pré-candidato, né, que só podemos falar assim ainda, se mesmo com essa situação financeira é possível traçar planos também de mais investimentos, o que Ponta Grossa pode esperar nos próximos anos, visto que a situação financeira é delicada? Aurélia, nós temos que ser corretos, leais, reais e verdadeiros sempre. A situação da Prefeitura de Ponta Grossa é lastimável. Nós temos aí uma administração que não tem feito investimentos da forma correta, está tendo prioridades diferentes, distintas daquelas que foram ditas em 2012 e realmente a economia de recursos não está havendo. É de uma irresponsabilidade fiscal muito grande. A partir do momento que as campanhas comecem a ir para as ruas, as pessoas têm que observar como serão essas campanhas. Para que se tenha um bom mandato, tem que se analisar também a forma que se está fazendo esses próximos 3 meses. Porque se for campanhas daquelas formas que a gente sempre vê, altos investimentos, milhares de pessoas fazendo um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, o que acontece? A próxima gestão não consegue fazer um trabalho que tem que ser feito, que é o quê? Redução das despesas, aumento das receitas. Esse aumento das receitas não é necessariamente aumento de impostos. Na verdade, principalmente é uma gestão dessas receitas melhor. Nós temos alguns problemas já verificados em relação ao fluxo de caixa da cidade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho falado com algumas entidades. Pela primeira vez, as entidades estão sendo atrasadas em seus pagamentos agora, no primeiro semestre. No momento onde o IPTU, o IPVA, que inclusive houve aumentos de mais de 50%, e a Prefeitura está já com problemas de caixa na questão da saúde, os médicos sem receber. Então pode haver um grande caos de fluxo de caixa financeiro na cidade já esse ano. E para ainda somar tudo isso, nós temos uma decisão do STF, que é o pagamento dos precatórios até 2020. E Ponta Grossa, em especial, é o maior valor de precatórios nominal e em relação também ao orçamento da cidade. Para você ter uma ideia, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, são valores de 20, não passa de 25 milhões.
Curitiba é 32 milhões e tem um orçamento de mais de 3 bilhões de reais. Aqui nós temos um orçamento de 700 milhões e os precatórios a serem pagos até 2020 é de mais de 80 milhões de reais. Só este mês retrasado foi sequestrado dos cofres da prefeitura, dos bancos aí relacionados à prefeitura, mais de 9 milhões de precatórios. Então, por isso que não está se pagando os fornecedores. Nós sabemos de casos de fornecedores aqui, por exemplo, o Restaurante Popular, que não está recebendo os valores e que pode ser parar a qualquer momento. Então é importante que se tenha uma gestão fiscal e já comunicar promessas, compromissos acima, digamos, de qualquer orçamento. Pelo menos a nossa pré-candidatura está totalmente proibido. Tudo que nós falarmos que poderá ser realizado é de acordo com o orçamento da prefeitura, com o fluxo que ela vai disponibilizar. Agora, deputado, a gente vê que o momento político hoje passa por um desgaste muito grande. E não só quem tem mandato, mas pessoas que tentam disputar eleição e tudo mais. E a gente vê aqui em Ponta Grossa também outras pessoas com desgaste político. O senhor também pensa nisso, depois dessas medidas de austeridade que o senhor pretende impor na prefeitura, caso consiga ganhar esse pleito? O senhor tem esta preocupação com esse desgaste político e também vê uma possibilidade de ser avaliado de uma outra forma pela população? Olha, Clarison, eu não sou político de carreira. O grande problema é aquelas pessoas que querem entrar no poder executivo e apenas tomar decisões em relação às próximas eleições. Eu acredito que os próximos 2 anos na prefeitura serão anos difíceis, anos de muita economia. A população tem que saber disso, né? Mas, na verdade, é algo mais interno, é uma questão de valorização dos funcionários públicos, menos cargos comissionados, terceirização de algumas questões, menos saúde, educação e segurança. Nós temos que fazer algumas coisas assim que podem até, em algum momento, serem populares. Vou dar um exemplo. TV Educativa, mais de 2 milhões de reais de prejuízo todos os anos. Nós temos que fazer algo a respeito em relação a tudo isso. Usar de tecnologia, nós podemos sim colocar os mesmos funcionários fazendo funções distintas, né? Vou dar um exemplo que ontem eu estava falando, inclusive, com o governo do estado. Nós temos cidades aqui que colocaram, por exemplo, os fiscais da Zona Azul, por exemplo, trabalhando especificamente como patrulha escolar, orientando os alunos na saída da escola e usando de tecnologia. Tem cidades hoje que fazem o trabalho, por exemplo, de Zona Azul pelo celular, né? Então tem formas de fazer uma gestão diferenciada. Agora, em 2 anos, você resolve, desde que realmente você coloque todos esses itens que eu estou falando na mesa, de forma clara, transparente para toda a população, para que você possa terminar uma gestão de uma forma, colocando a cidade de forma mais competitiva, fazendo com que o desenvolvimento econômico da cidade, essa arrecadação de impostos, e que não é pouco, né, com as indústrias que vieram para cá, possa sim, enfim, ser destinado ao progresso social. E eu sempre digo aqui, Ponta Grossa é uma cidade rica, uma cidade que recebe muitos investimentos, muitos impostos, mas não consegue distribuir para as famílias. Mais de 20 mil famílias abaixo da linha da miséria. E só teremos uma cidade competitiva quando tivermos famílias que possam ter o seu emprego e a saúde, a educação e a segurança próximo da sua casa. Deputado, a gente sabe da dificuldade financeira. Hoje, inclusive, a prefeitura reconhece alguns serviços afetados, como a unidade de processamento de alimentos, atraso no pagamento de mercadorias do Restaurante Popular, o abastecimento da frota da prefeitura comprometida. E já se nota o problema financeiro já no mês de junho, muito antes da data de setembro, outubro, quando normalmente acontece a falta de recursos no poder público. E um dos grandes problemas da sociedade que a gente vem dialogando com o povo é justamente a saúde. Ao longo do tempo nós tivemos várias promessas de políticos relativos à saúde. Teve político até que falou que ia acabar com as filas na saúde, justamente, né? O que é uma promessa totalmente mirabolante. E a gente sabe da dificuldade financeira e ao mesmo tempo a necessidade que o povo tem com saúde. É a oncologia, que as nossas crianças estão sendo levadas para fazer tratamento fora, é o tratamento infantil de cirurgia, de pequenas cirurgias sendo feito em Campo Largo, onde a família tem que se deslocar.
Como é que vai ser a saúde no seu governo, caso o senhor logre isso? Olha, o fato de termos, e esse é uma condição muito importante para a minha pré-candidatura, de ter o DEM ao meu lado, é para que possamos ter deputados influentes junto ao governo do Estado e conseguir essas verbas relacionadas à saúde. Para você ter uma ideia, nós temos uma possibilidade de um valor baixo de R$400 mil para trazer um equipamento aqui no Hospital Regional e acabar com todas as filas da questão de cataratas, dessa parte toda que nós temos do oftalmológico, mais de 2.000 pessoas nas filas aqui na região. E mais especialidades também, né? Não são só essas. O centro... Então, já deixa eu antecipar. Ontem eu tive na Secretaria de Saúde, tem 3.800 pessoas na fila de oftalmologia. Exatamente. Nós temos um grande problema, que é oftalmologia em Ponta Grossa, ginecologia, mais de 1.000 mulheres ali no Centro da Mulher aguardando pequenas cirurgias, pequenas intervenções, e que ainda temos um problema dessa. E a parte de ortopedia também. Agora, eu digo que eu falo com pessoas e não necessariamente com partidos. Eu falei aqui, por exemplo, de que queremos trazer do nosso lado o Álvaro Chefe do PV, o Killer do PMB, o próprio Mainardes do DEM, mas também ontem nós conversamos com o pessoal do PP, né? Tem uma boa relação com o Luiz Paulo Hover, e semana passada conversei com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e fiz um pedido para ele confirmou que é a UPA do Jardim Carvalho. Nós precisamos trazer a UPA do Jardim Carvalho, que se perdeu na gestão passada. E a gestão da UPA, que hoje nós temos um problema na Santa Paula também, da falta de pagamentos, é aí que eu digo, Laroca, nós temos que ter prioridade nas receitas. Existe dinheiro aqui na Prefeitura. Ponta Grossa é o 4º maior orçamento do nosso estado, indo para 3º. Não é possível que não tenhamos dinheiro para cuidar da saúde aqui, que não é nem saúde plena. E o que o senhor acha da terceirização, por exemplo, na saúde? Eu acredito que a terceirização é um mal necessário, mas se você não precisar terceirizar, seria o melhor. Toda vez que você fala em terceirização, você pensa em lucro. As empresas querem lucrar. Elas podem ser terceirizadas aqui numa PPP de um mercado municipal. Por exemplo, nós temos um grande projeto no estacionamento subterrâneo, por exemplo, ali no Parque Ambiental, e que revitalizaria todo o Parque Ambiental, mas seria numa PPP. Agora, saúde, educação e segurança não pode terceirizar, porque o lucro dessas áreas é o lucro social. Então, se você puder não terceirizar, seria o ideal. Agora, deputado, as pessoas, é claro, estão cansadas, né, de promessas. Eu acho que nós vivemos um cenário que as pessoas estão cada vez mais cheias disso, né, de candidato que chega na eleição, promete isso, promete aquilo e não consegue cumprir. Nesse sentido, o senhor, claro, já tem um plano de governo bastante avançado, até porque já foi candidato em 2012, fez uma boa votação, por detalhes não foi para o segundo turno. Eu vou pegar 3 áreas aqui que são áreas importantíssimas. Não tem como não falar da saúde, não tem como não falar de mobilidade urbana, que eu acho que não é só falar em transporte coletivo, mas o conceito de mobilidade urbana, e também segurança pública, que é uma área que está bastante precária, isso não é só em Ponta Grossa, em várias regiões. Eu gostaria de saber as suas reais propostas que têm como ser concretizadas para saúde, segurança pública e também mobilidade urbana. Na questão de mobilidade urbana, inclusive, nós temos um grande trabalho junto com o Roberto Mangurel, principalmente ligado a essa parte do transporte público. O que nos motiva também, que nos desafia, é que essa próxima gestão ainda há possibilidade de reeleição. 2021 é o ano que nós teremos aqui a quebra do monopólio do transporte público em Ponta Grossa. E eu fiz aqui a proposta do bilhete único. Acho que é possível isso, porque já teve gente que falou que ia acabar com o monopólio, não acabou. 2021 sim, porque é o ano que vai terminar o contrato. Aí termina o contrato. Exatamente. Nós precisamos sim melhorar essa questão do transporte. E eu sou totalmente a favor de concorrência. Eu imagino, eu sou presidente da Comissão de Comércio, lá na Assembleia, eu muitas vezes defendo, claro, as empresas, porque a partir do momento que se defende a empresa, está defendendo os empregos. Agora, não se pode defender monopólio ou contratos de mais de 24 anos, como é o caso, por exemplo, aí dos pedágios. O senhor acha que esse é o principal problema hoje em Ponta Grossa, então, o monopólio? O monopólio é o grande problema porque não existe concorrência. A qualidade só melhora quando há concorrência. Agora, de lá até 2021, é possível, sim, você trabalhar no bilhete único, é possível fazer as ligações interbairros, é possível termos aqui o Parque Linear, que é também um trabalho que nós podemos fazer, que
que são 12 quilômetros atravessando toda a cidade e que pode ajudar muito na mobilidade e também no lazer e também em todas as questões ambientais. Na questão de segurança, Amarelo, nós temos um grande problema, principalmente nos núcleos habitacionais mais distantes. É o grande problema. Eu estava lá, por exemplo, o pessoal do Costa Rica, Panamá, Londres, pessoal do Boreal, Atenas, Roma. A maior incidência de violência e até de perturbação de sossego, 70% das ocorrências de final de semana é de perturbação de sossego. Nós precisamos ter, então, o quê? Uma polícia ostensiva. E é a Guarda Municipal. Até porque o Estado está cada vez mais deixando para os municípios essa questão de segurança. Claro que temos que exigir mais viaturas do Estado, companhias de policiamento na Santa Paula, principalmente, pessoal de Varanas, Nova Rússia, também oficinas, principalmente para que tenha uma chegada mais rápida. Eu estava lá, por exemplo, numa situação de um sequestro de uma criança lá na Costa Rica. O padrasto sequestrou a criança, a polícia apareceu, claro, mas depois de 2 horas. Por quê? Porque muitas vezes não consegue ter a mobilidade, a rapidez, porque tem que se deslocar lá praticamente ali do batalhão lá da Ronda para ir até o Costa Rica. Então nós temos que descentralizar a segurança da parte estadual e da parte municipal, as motos de ostensivo, mais de 100 motos correndo em todos os núcleos habitacionais durante todos os dias e fazendo a convivência com a população. Na questão de saúde, como eu falei, a UPA do Jardim Carvalho é extremamente importante, o pagamento efetivo, algo que eu falei também com o Ricardo Barros, a efetivação dos médicos cubanos aqui, porque final de ano há uma renovação, poderemos perder os médicos cubanos. E se não tiver esses médicos cubanos, como é que faz aí? Aí nós vamos ter que, em vez de investir quase 20% na saúde aqui em Ponta Grossa, tem que passar para 30%. Por isso a gestão dos recursos. Aí nós temos também a questão que você perguntou, segurança, mobilidade e saúde, né? Mas mais do que isso... As 3 principais, né? Mas o senhor pode destacar outras áreas. Plano de saneamento básico, por exemplo, que foi feito aqui em Ponta Grossa e hoje a OAB, por exemplo, entra praticamente no Ministério Público para anular este plano e principalmente em relação a aterro, meio ambiente. Como que o senhor acha sobre isso? O plano de saneamento básico é que nem a questão da Sanepar também, né? Eu acho que esse contrato de renovação da Sanepar que tentaram fazer, falta 10 anos, querendo renovar por mais 30. Nós temos que fazer aqui como foi feito em Londrina. Inclusive nós viajamos, eu, Laroca, Monguruel, Márcio Martins, para visitar lá em Londrina e para saber como estava esse plano lá junto à Sanepar. E eu achei fantástico, porque em vez de você pegar um valor, e que esse valor pode ser gasto ali, como é o caso ali do Lago do Lariz, que é um projeto importante, desde que faça a parte ali dos arroios, né, principalmente a despoluição dos arroios, nós temos que trabalhar com o formato de que todo ano você possa receber esses valores ao longo de 30 anos, mas crescente de acordo com as receitas do município, porque daqui a 30 anos podemos estar o dobro do tamanho da cidade. Então não se pode fechar um contrato. Senão vai ser contrato que nem aí de pedágio. E principalmente esses valores já definidos. Eu acho que os valores da Sanepar deverão vir para a pavimentação e para o IPLAN. Nós precisamos de planejamento na cidade. Um plano diretor no final de ano talvez seja importante, nós temos que olhá-lo, mas principalmente é planejamento para os próximos 30 anos. A cidade de Ponta Grossa é uma cidade antiga. Nós temos que dar a ela essa vitalidade, essa descentralização. É uma cidade que tem 30 quilômetros de extensão de ponta a ponta. Então precisamos cuidar muito bem do planejamento, principalmente das pessoas que vivem mais distantes. Eu queria aproveitar, Amarelo, apenas para também fazer um comunicado. Nesta quinta e sexta eu estarei em Cascavel, em Foz. Nós estamos na frente parlamentar contra a renovação do pedágio. Já temos 31 deputados. Vamos votar aquela lei que faz com que qualquer obra que seja modificada, passe pela Assembleia, para não ocorrer o que aconteceu, que duplicaram ali a nova duplicação de Campo Largo a Curitiba, em detrimento aqui de Piraí do Sul e Jaguaraíva, que é da nossa região. Em relação a Souza Naves, também estamos trabalhando nesse sentido para que possa vou fazer um gancho. trabalho. Aproveitando, então, só um minutinho, Laura, que o senhor entrou nessa questão da atuação como deputado. Nós temos nesse cenário eleitoral pessoas já com imagem pública formada. Caso do prefeito Marcelo Rangel, que foi deputado, o vereador Júlio Killer, que foi secretário de Ciência Social, hoje vereador, o próprio deputado federal Aliel Machado, que está nesse cenário pré-eleitoral, e o senhor, né, que já é deputado estadual e um deputado que
que quando foi presidente da CPG cobrava muito, né, a atuação dos outros deputados. Hoje, se o senhor fosse fazer um balanço, o que o senhor já trouxe de concreto para o município de Ponta Grossa, para a região? O que o senhor conseguiu efetivar de fato? Porque, claro, a gente sabe que tem todo um trâmite dentro da Assembleia Legislativa, mas o que o senhor conseguiu trazer para a população? Até porque a população vai avaliar isso também. Como faço parte da bancada independente, não tem a mesma facilidade que aqueles deputados governistas. Mas o ano passado nós conseguimos, junto ao governo federal, 1,8 milhões para as agências do trabalhador da região. As 5 leitos de UTI neonatal fomos nós que conseguimos aqui para o hospital regional. Nós estamos agora, nesse momento, conseguindo, parece algo tão simples, mas importante, 2 rabecões, por exemplo, para o IML. Nós temos hoje, por exemplo, que cuidar de Telêmaco Borba, de Irati, toda aquela região, tem que sair daqui até lá, trazer o corpo para cá, fazer a necrópsia e levar. Nós vamos ter, então, esses carros de sobreaviso, além, claro, dos médicos que serão concursados agora a partir de agosto. E, principalmente, eu tenho me especializado muito em leis de amparo e defesa ao consumidor. Só essa semana, Marelli, foram 2 leis da minha autoria aprovadas. Uma ontem, que as pessoas poderão também bloquear os seus aparelhos de celular. Essa lei é do senhor mesmo, o senhor é autor da lei. Eu sou autor da lei. Que poderão bloquear os celulares com o número e não com o e-mail, que é aquele número de série que é difícil as pessoas terem guardado. E a outra, semana passada, e isso é importante todos saberem, claro, precisamos da sanção do governador, também um projeto de lei da minha autoria, que qualquer promoção de empresas, prestadores de serviços, como operadores de telefonia, TV a cabo, faculdades particulares, que cobram mensalidades. Se fizer uma promoção para novos clientes mais em conta do que aquela que você está pagando com o cliente antigo, você tem direito de usufruir também desses valores. Além dessas promoções, além também da audiência pública da telefonia que estamos cobrando aqui, principalmente nos distritos da cidade, da região. O TAC, que teve uma CPI da telefonia há 3 anos atrás, e nós estamos cobrando esse TAC. E também outros detalhes em relação a essa audiência, nós estaremos passando nas próximas semanas também. Deputado, como é que vai ser sua relação, se caso logrado êxito na prefeitura, com os deputados? Porque o senhor vai ter deputados que concorreram com o senhor no pleito eleitoral. Como é que vai ser o seu tratamento com os deputados e como é que o senhor está sendo tratado hoje pela Prefeitura de Ponta Grossa? Olha, por isso que é condição sine qua non nós estarmos com o DEM do nosso lado, porque acabou aquele tempo de que quando um deputado chega de manhã pedindo ao governador algo, outro vai à tarde e pede para não atender. Não digo que seja pela primeira vez, eu não sei o histórico, mas depois de muitos e muitos anos, nós temos hoje uma relação, os 3 deputados estaduais, muito boa. Nós estamos discutindo, eu, Plauto e Péricles, as questões aqui do Souza Naves, da reabertura do evangélico, essa questão de IML junto com o Plauto também eu tenho conversado, e isso também diz respeito a toda a região. Nós estamos trabalhando em conjunto, por isso é importante em conjunto trabalharmos por Ponta Grossa. Ponta Grossa é o que a Marelli falou, essa política, essa briga, esses conflitos, o povo não quer saber. Nós temos que nos unir, como é o caso aí da Souza Naves, os 5 deputados unidos, os 2 federais e os 3 estaduais. Eu tenho uma relação muito boa com os deputados estaduais, tenho uma relação com o deputado Aliel e com o deputado Sandro, há um distanciamento por uma questão eleitoral, com o Sandro e com o Marcelo. Já fiz parte do grupo, apoiei os 2 em 2006, apoiei o Sandro em 2008, apoiei o Marcelo e o Sandro em 2010, houve um compromisso deles comigo de me apoiarem para prefeito em 2012, esse compromisso não foi firmado. Tem possibilidade de um dia o senhor estar ao lado novamente do deputado Sandro Alex e também do prefeito Marcelo Rangel? Por Ponta Grossa, qualquer situação relacionada a conquistas da cidade, sim, sempre. Esse é um compromisso que nós temos que ter, não conosco, mas sim com toda a população que precisa desse relacionamento. Então existe um distanciamento político, mas em relação à cidade, à região, precisa sim haver uma aproximação. Agora, em relação à aproximação, deputado, o senhor falou do deputado Plauto Miró Guimarães e essa relação com o senhor, e a gente vê que o senhor e ele estão muito próximos, e até para disputar a prefeitura de Ponta Grossa. E volto à primeira pergunta lá atrás, quando o Plauto era aí um aliado do prefeito Marcelo Rangel aqui em Ponta Grossa na disputa. O senhor acha que houve um rompimento desse grupo político também? O Plauto se aproximou do senhor
por uma questão também de não apoio, alguma coisa, uma situação dessa, o que o senhor pode contar pra gente? Na verdade, não tenho ainda a confirmação se o DEM estará conosco. Mas Você tá bem conversou próximo. com o Plauto sobre isso Eu também? fiz um convite, né, ao Mainardes, na frente do Plauto, neste sábado, na sexta ou sábado, não recordo, acho que foi sábado, e estou aguardando uma resposta. Agora, claro, o Plauto também tem um bom relacionamento com o prefeito e tem trazido para a cidade vários recursos e, claro, em parceria com o prefeito Marcelo Rangel. Então, nós vamos ter essa conversa ainda agora. Estar conosco não quer dizer que seja oposição ao prefeito. Eu acho que o grupo dos deputados estão avaliando qual sim é aquele pré-candidato que mais terá condições de poder resolver os problemas da cidade e cuidar das pessoas. Só para a gente encerrar, deputado, qual vai ser o diferencial nessa campanha eleitoral em Ponta Grossa do seu ponto de vista? A verdade, sempre a verdade, como foi em 2012. Nenhuma promessa fantasiosa, a qual você se torna herói por 40, 50, 60 dias e depois, como está acontecendo agora, vilão por 4 anos. O senhor acha que a atual gestão, então, mentiu muito em termos de promessas? Eu acho que ela omitiu e fez promessas que não existe a mínima possibilidade de realização pelo fluxo de caixa que existe aqui na Prefeitura de Ponta Grossa. Nós conversamos com o deputado estadual Márcio Paulic, do PDT, agora oficialmente o pré-candidato a prefeito pelo PDT. Agradecemos pela participação aqui no nosso T-News, hoje divulgando pela primeira vez, né, exclusivamente aqui na Rádio T, que será pré-candidato. E nós vamos conversar mais ainda na sequência, deputado. Bom dia. Muito obrigado, Marielle, Clarison, Laroque. E lembrando que ao longo desse próximo mês ainda, a prioridade que nós estamos tendo é na Assembleia, com diversos projetos ainda a serem aprovados, audiências e fazendo jus ao mandato também como deputado.